Eu queria chamar o ex-chanceler, ministro Ernesto Araújo, para bater um papo conosco hoje de manhã. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês. Fico muito feliz, ministro, e eu já quero começar trazendo uma questão que eu achei sensacional. 17 minutos de um discurso impecável do J.D. Vance na Europa, né? E nós temos aí uma parte, né, um trechinho só, a ameaça maior vem de dentro, não vem da Rússia e de China. A crítica de vice de Trump que indignou líderes europeus. E ainda eu vejo essa manchete aqui, quando eu falo, pessoal, que muita gente está comendo cocô enlatado quando assina a BBC, assina esses canais, é isso daqui, ó. Na matéria, tem o print do New York Times que eu tinha mandado, você tem aí, Torre? A gente mandou isso. Você viu essa, ministro? Não tinha visto. Realmente é um exercício Vance literário. Implora para a Europa aceitar partidos extremistas. Vance implora para a Europa aceitar partidos extremistas. Acho que isso daí está um pouquinho distante do discurso dele, que eu achei um dos melhores discursos que eu já ouvi na minha vida, Ernesto. Perfeito, Marco Antônio. Não tinha visto essa manchete absurda, né? Isso aí mostra, claro, antes de tudo, o partidarismo e a distorção que a imprensa nos submete, né? É engraçado, porque eu estava relendo um texto do Olavo de Carvalho, quando ele diz assim, olha, antigamente, 30 anos atrás, a elite intelectual não dava bola para a grande mídia, né? As pessoas se informavam realmente nas fontes, lendo livros, pesquisando e tal, né? Hoje a pseudo-elite intelectual, isso é um texto de uns 10 anos atrás, fica se informando aí pela grande mídia, que na verdade é totalmente uma distorção, né? Isso faz parte do grande problema que o mundo está vivendo, né? Mas enfim, o J.D. Vance, então, foi um grande discurso, sem a menor dúvida. Esse ponto é curioso, porque esse ponto de que o inimigo do Ocidente está dentro foi o ponto principal do discurso que o Trump fez em 2017, no começo do governo dele, em Varsóvia, quando ele disse, olha, na época se falava muito do perigo islâmico e tal, e também já se falava um pouco, né, de Rússia e China, e ele falou assim, olha, não, o inimigo está dentro com a destruição da nossa identidade, né, da nossa cultura. Isso me impressionou muito, foi aí que eu escrevi um artigo chamado Trump e o Ocidente, dizendo dessa necessidade de recuperação da essência do Ocidente e de o Brasil estar dentro desse Ocidente do qual nós fazemos parte pelo aspecto civilizacional, cultural, etc. Então, o J.D. Vance está repisando isso num momento central, né? Ele tem razão, o Ocidente, né, está sendo corroído por dentro há muito tempo. Claro que existe uma contribuição para isso por parte desses projetos totalitários, Rússia e China, né, que querem justamente enfraquecer o Ocidente por fora e por dentro, né? Mas é o primeiro passo, claro, para você. Não é que Rússia e China não representem uma ameaça, eu acho que representam, né? Mas o primeiro passo é você saber quem é, para depois você poder se colocar no mundo de uma maneira afirmativa, etc., né? E na Europa são os partidos de direita autêntica, né, chamados de partidos extremistas, mas são esses partidos que trabalham justamente para recuperar essa questão da identidade, da essência das suas nações, né? Essência das suas culturas, essência da sua civilização. Então, é claro, existe uma ligação desse tipo de ideia com os partidos, porque são os únicos que estão fazendo esse trabalho, né? Os outros são partidos que, no fundo, odeiam, né, os partidos do mainstream europeu, são partidos que odeiam suas próprias nações, né? Partidos que estão praticamente contra os seus próprios povos. Isso é o que está acontecendo no Reino Unido, por exemplo, né? Partidos que estão permitindo uma destruição completa da sua civilização, inclusive do cristianismo na Europa. Então, o J.D. Vance ele não está implorando coisa nenhuma, né? Ele está realmente mostrando um cenário, né, que os líderes europeus, obviamente, se recusam a ver, porque eles são parte do problema, né? Eles são partícipes dessa imensa
dessa imensa autodestruição da Europa. Agora, esse debate vai ter que se aprofundar, eu acho, porque os europeus vão ter que, em algum momento, entender. Para quem não viu, eu quero colocar na íntegra esse discurso do J.D. Vance aqui no canal do Fio Diário, por isso que eu peço para o pessoal sempre ativar as notificações para assistir, a gente vai fazer ele com legenda. Genial, genial. E assim, as palmas ralinhas. Você escuta o pessoal no auditório, aquela... Tem meia dúzia de gente. O cara deu um show, o cara deu um show. O cara falou de sabotagem eleitoral para as pessoas que defendem a liberdade de expressão, o cara, precedentes absurdos de pessoas presas na Inglaterra, na Alemanha, em vários países europeus. Quer dizer, ele deu uma aula didática ainda, de cada caso, usando o nome das pessoas que são símbolos dessa perseguição insana que o mundo, em pleno século XXI, quis dar esse cavalo de pau agora em incrementar a censura. Sté, tem uma pergunta para o ministro? Ministro, quando ele fala sobre os inimigos internos, eu acho que é bom a gente deixar isso claro, né? Não é que ele está diminuindo o malefício, vamos dizer assim, né? Da China, da Rússia, mas o que ele está dizendo é que esses infiltrados internos, muitas vezes, ou a solda, ou amando, ou financiados por... ou, enfim, estão seguindo as pautas, né? Você não acha bom explanar um pouco melhor isso? Porque senão o que deixa se transparecer, né? Que esses inimigos externos, eles não influenciam em nada, e não é bem assim, né? A gente pode ver toda a luta que o Trump está fazendo contra o BRICS, por exemplo, para dar uma mirada na influência, né? Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Aquilo que eu falei, o primeiro ponto para você enfrentar uma luta é você estar dentro do seu próprio espaço, saber quem você é, o que você quer, quem você é no mundo, e não ter inimigos dentro da sua fortaleza, digamos assim, né? É o famoso cavalo de Troia que você tem que expulsar antes de começar uma luta bem-sucedida contra um inimigo fora. Né? E esse inimigo, obviamente, existe e eu acho que não está sendo menosprezado. Claro, tem toda essa estratégia, o que ele está fazendo, tentando separar a Rússia da China, acho que sim, né? Mas para enfrentar essa ameaça, eu acho que o Trump ele está enfrentando os 3 pilares desse mega globalismo que eu sempre aponto nas minhas lives, aí no meu curso e tal, né? Que não é só o que a gente chama normalmente de globalismo aí da ideologia woke, do Great Reset. Não, você tem, junto com esse projeto, você tem o projeto totalitário China e Rússia e você tem o projeto criminoso do Foro de São Paulo, né? E outras conexões criminosas internacionais. São os 3 pilares, né? Eu sempre chamo o crime, o clima, né? Toda essa... ideologia climática, sanitária, tudo isso, e a China, né, como líder do bloco totalitário. Crime, clima, China. Né? Ele está enfrentando os 3 de diferentes maneiras. Aí na questão dos cartéis, né, na questão do crime, está, né, tentando realmente quebrar a aliança totalitária ali dos chineses, do Partido Comunista Chinês, e está tentando reverter a onda da ideologia do Great Reset, da ideologia woke. Está trabalhando, acho que nos três pilares. Agora, esse pilar da identidade é fundamental, né? Se me permite, eu acho que é uma lição também para a direita brasileira, né? Porque para você enfrentar o inimigo fora, você tem que estar, digamos, coeso dentro, né? A questão é o inimigo dentro que nós tivemos durante o governo Bolsonaro, que temos agora, né, na direita. São pessoas que estão dentro da direita para, no fundo, fazer o trabalho de quem está fora do inimigo, né? Se dizendo de direita. Então, eu acho que é um pouco a mesma coisa, né? Mutatis mutandis, obviamente, né? Essa ideia de que, olha, você não pode lutar com o inimigo externo se você tem alguém, né, tentando te apunhalar pelas costas. Perfeito, ministro. Acho importantíssimo esse ponto que o ministro levantou. Wagner, meu querido amigo, tem uma pergunta para o nosso Ernesto Araújo? A Kamala Harris era visivelmente mais woke, ela era mais de extrema esquerda do que o próprio Biden.
tem muita gente que vê o J.D. Vance como mais à direita do que o Trump também, nesse sentido. Talvez que ele tenha uma percepção até mais apurada, ou pelo menos ele verbalize mais esse discurso contra o Deep State, né? Ele seja mais vocal em relação a isso. Queria saber se o ministro concorda com isso também, vê que o J.D. Vance está até mais à direita que o próprio Trump, se ele está sendo preparado pelos republicanos para realmente suceder o Trump e puxar cada vez mais a janela de Overton para o lado dos republicanos, né, tentando, de fato, contra-atacar todo essa última década onde a esquerda americana, né, os democratas, controlaram, né, todo o aparato estatal dos Estados Unidos. Sim, o J.D. Vance, acho que ele foi uma aposta de futuro do Trump, né? Se comparou na época da escolha do J.D. Vance, essa escolha, com o momento em que o Reagan escolheu o George Bush pai para concorrer como vice dele, né? Então, isso foi visto, hoje, retrospectivamente, é visto como um grande erro do Reagan, porque o Bush era um político republicano, digamos, não alinhado com o conservadorismo, né? Daquele republicanismo tradicional, antipovo, no fundo, né? O Reagan não, era alguém de uma linha de renascimento do sentimento popular, sentimento nacional e tudo isso. E isso resultou, então, no fato de que a herança do Reagan, extraordinária, de 8 anos de governo, tenha se perdido. E depois veio uma era completamente diferente nos Estados Unidos. E então, talvez não tenha sido o único critério, mas acho que foi um dos critérios, né, que o Trump escolhesse, então, alguém que tende a ser um sucessor natural para vice-presidente, alguém tão Trump, tão MAGA, né, Make America Great Again, quanto ele, ou mais, né? Então, assim, o J.D. Vance digamos assim, para a gente falar aquela linguagem brasileira de período Bolsonaro, né, ala ideológica, total, né, total. Ele é um vice-presidente, né, que está, digamos, tão comprometido com uma mudança estrutural do mundo, dos Estados Unidos, da visão de mundo, de filosofia de vida, quanto o Trump, né? Não houve assim, vamos equilibrar aqui o negócio com mais centro, mais pragmatismo. Não. O Trump, na verdade, só tem ala ideológica no governo dele, né? Não tem ala, né, chamada ala pragmática, ala do prudência e sofisticação, depois vamos ver, né? Então, quando eu falei, né, da questão da ameaça interna e do cavalo de Troia, esse foi o problema do governo Bolsonaro. Desculpa eu voltar a isso, né? Mas foi um problema, né? Você tinha ali quem estava comprometido com, né, o avanço realmente da pauta original do governo Bolsonaro, né? Eu orgulho de ter sido um desses, né? Era chamado de ala ideológica, isolado, dentro do governo, inclusive, né? Enfrentava todo tipo de problema. Não, o governo tem que, né, fazer aquilo que sempre foi feito, cuidar daqui, cuidar dali, mas sem uma coisa de transformação. Então eu fico muito satisfeito de ver que o Trump está indo pela linha de choque, pela linha, realmente temos que mudar, né? Temos que mudar. Isso espero que seja novamente um exemplo aí para o futuro da direita no Brasil. Mas então você tem o J.D. Vance, você tem o Robert Kennedy Jr. agora na saúde, acabando de ser confirmado. O Marco Rubio também alguém, uma linha, né, totalmente, digamos, maga, não tem aquela questão de vamos fazer uma política, como é que novamente prudente, pragmática e tal. Não, resolver os problemas do jeito que de uma maneira que faz parte de um grande projeto. Eu ainda queria só ouvir o ministro ainda sobre essa questão do Pedro Vaca. Eu falei com o Pedro Vaca, ministro. Fui lá, entrei na reunião, não recebi nenhum convite oficial. Meti o pé ali na porta. Que bom. Ele ouviu a gente, ele anotou tudo. O companheiro dele ali tem uma pinta de esquerdista. Contar uma novidade para vocês. Posso fofocar? Posso fofocar? O próprio Pedro Vaca não tem uma pinta de esquerdista? Com certeza com certeza tem um enviesamento ali, mesmo como defensor da liberdade de expressão. Só que ele tem que virar um defensor da liberdade de expressão que nem o Bill Maher,
né? Ou um cara de esquerda que defende a liberdade de expressão e é contra a cultura woke. Mas eu estava lá expondo o negócio. Ele foi aluno, olha como o mundo é pequeno, né? Ele foi aluno da esposa do ministro Luiz Eduardo Fachin, lá na Federal do Paraná. Interessante isso. Porque a gente fala sobre aculturamento, né? E como as instituições universitárias hoje montam a cabeça do estudante de direito para se tornar um carreirista público, para se tornar um instrumento da engrenagem burocrática e defender com todas as forças a engrenagem burocrática que ele vai ingressar por concurso público. Mas eu queria te ouvir sobre esse momento derradeiro do relatório dele. Vários denunciantes estavam lá na sala, Brasil Paralelo. Eu não posso considerar a Jovem Pan News uma denunciante. A Jovem Pan News, o cara conseguiu ir lá na reunião, acreditem se quiser, tá? Eu falei que ia fazer o vídeo ontem, mas eu passei mal, não fiz, vou falar aqui agora. A Jovem Pan News elogiou a justiça brasileira, o representante dela. O cara foi numa reunião para denunciar os ataques à liberdade de expressão que acontecem pelo Supremo Tribunal Federal e por todo o judiciário, tem acontecido sistematicamente. Eles foram lá para elogiar a justiça brasileira, usando o caso deles do Sleeping Giants como se fosse o grande paradigma. Ganhamos nas duas instâncias, está em recurso para o STJ, mas nós confiamos no Poder Judiciário brasileiro. Como que você enxerga isso, Ernesto? Bom, primeiro, uma decepção imensa com esse tema da Jovem Pan, embora não tanto uma surpresa, né? E isso mostra, então, a capacidade do sistema de cooptar, né, órgãos, pessoas, né? É claro que tem muito mais vantagem, né, para quem era de direita e se aproxima do sistema, né, mantendo-se dentro da direita, naquela questão, né, de cavalo de Troia e tal, para dar uma corroída boa na direita, como então é esse caso, né. É claro que tem mais vantagem, né? Então tem pessoas que cedem, acho que a esse apelo, instituições que cedem a esse apelo, que deve ser muito, né, o discreto charme do corruptariado, né? E é difícil, né? Quem está numa linha autêntica, como vocês aqui, você, Marco Antônio, Esther, Wagner, enfim, seu canal aqui, de maneira admirável, né, numa linha autêntica, tem um custo, né? Mas a gente está aqui para isso. Graças a Deus, acho que eu estou nessa também. Mas dito isso, eu acho que o Pedro Vaca terá sido exposto aí a coisas que ele não vai poder ignorar, né? Até onde ele vai poder massagear as informações, denúncias que ele recebeu e limpar a barra do sistema, né? Não sei, né? Se ele vier de boa fé, eu acho que não há por que imaginar que ele não esteja de boa fé, ele vai ter que trasladar isso em algum tipo de crítica, de preocupação, pelo menos. Aí depois vamos ver o que acontece com isso, né? Mas a Comissão de Direitos Humanos da OEA, ela é o exemplo do aparelhamento dos organismos internacionais. A gente fala do aparelhamento, óbvio, das instituições nacionais, mas o aparelhamento dos organismos internacionais, por parte de toda uma linha de conduta ideológica, né, simpática à esquerda e, no caso do Brasil, simpática à corrupção e ao crime. Então, isso acontece, né, na OEA, acontece nas instâncias da ONU, né, acontece na OMS, e acontece nas instâncias do clima, né, e assim por diante. Então, isso é interessante porque fala-se muito na diplomacia brasileira, tudo tem que ir para o multilateral, né, para as instâncias multilaterais dos organismos internacionais, como se fossem instâncias neutras, né? Só que não são instâncias que estão aparelhadas, né? Por isso que o Trump quer negociar as coisas direto com a Rússia, direto com a Ucrânia, direto com quem for. Porque se levasse, não, vamos para a Agência Internacional do não sei o quê. Está tudo aparelhado pelos russos, pelos chineses, pelos esquerdistas, né? Então, OEA é uma instância menor, são menos países, então você mais ou menos conhece todo mundo e tal. É mais difícil deles, digamos, usarem esse aparelhamento sem serem vistos, né? Por exemplo, a gente no Brasil vai ver, né? É mais difícil de terem tanta cara de pau, como talvez tenham, espero que não, né? De dizer, no Brasil está tudo bem e tal.
e numa linha Jovem Pan. É mais difícil, mas ainda assim é uma instância que está aparelhada, né? Esse pessoal predomina a visão de esquerda na Comissão de Direitos Humanos, né? Que está preparada só para falar de direitos humanos quando você tem um governo de direita. Aí tudo é problema de direitos humanos. Quando você tem um governo de esquerda, um sistema favorável à esquerda, aí, não, isso aqui é defesa da democracia. Mas, quem sabe, isso vai ser uma racha no muro, mas o mundo não vai melhorar, nem o Brasil, nem a América Latina, nem ninguém, com base nos organismos multilaterais do jeito que eles estão, né? Então, o Trump está indo muito bem, eu acho, nesse sentido de, no fundo, ele está... Desautorizar, tirar poder, tirar poder das instâncias multilaterais. Porque o multilateralismo não é neutro. O multilateralismo, ele é de esquerda e no Brasil ele é a favor da corrupção. A própria construção do burocrata, professor. A própria construção do burocrata, Ernesto. Eu falo isso direto o tempo todo. É desesperador. Se você fizer um concurso para se tornar promotor de justiça do Ministério Público do Trabalho, irmão, ou você vira marxista, ou você não passa no concurso. Vai para questões de direitos humanos. Ou você vira um esquerdista, ou você não passa no concurso. Eu vou responder ali, eu sei, eu tenho convicções firmes e sólidas. Aí você vai entrar na carreira, você vai olhar para o lado, só tem esquerdista. Aí você vai chegar e falar, eu preciso me relacionar. Com o tempo, bicho, é um processo contínuo de lavagem cerebral. Eu conheço poucas pessoas que têm muita convicção e que mesmo assim, como você está o dia inteiro cercado de pauta, de assessor, de promotor, de chefe, disso, daquilo, falando a língua da esquerda, você não está mais ouvindo o que a gente está falando aqui. E daí o cara se sente ofendido quando ele vira e fala, precisamos acabar com o Ministério Público do Trabalho. Ele fala, mas eu passei no concurso? Vai fazer o que comigo? Aí eu estou entrando numa questão de ordem até pessoal dele. Ele se sente ofendido. Então, a carreira pública é um jeito de você trazer as pessoas para o seu lado. E o PT fez isso durante 50, 60 anos, muito bem, né? Mas E se eu posso acrescentar, isso é muito caso dentro do Itamaraty, né? E em outros lugares também. Mas aí as pessoas vêm com aquela ideia, é uma carreira de Estado, né? Não é uma carreira de governo, é uma carreira de Estado. Tá bom, o que acontece? Quando o governo é de esquerda, né, no Itamaraty, o pessoal assim, se desdobra, né, se joga no chão, né, lamber o chão onde os governos de esquerda passam para fazer tudo que aqueles governos de esquerda querem e muito mais, né? Quando você tem um governo de direita, fala, não podemos fazer o que o governo quer porque somos uma carreira de Estado, não somos uma carreira de governo. Olha, né? Isso aí, obviamente, é uma manipulação completa de uma realidade. Então, a mesma coisa, né? As instituições multilaterais, somos neutros e tal. Não são. Agora, o que acontece? As pessoas estão enxergando. Estão enxergando isso dentro do Brasil, estão enxergando no mundo, e agora você tem uma superpotência que está enxergando isso, que são os Estados Unidos. Então, esses meses estão sendo muito importantes para a gente quebrar esse paradigma dessa falsa neutralidade das burocracias nacionais, internacionais e tudo isso. Perfeito, ministro. Queria agradecer demais. Ministro Ernesto Araújo tem no site academiafolhapolitica.org um canal maravilhoso, cheio de conteúdos. Eu queria depois, quando a gente receber de novo o ministro, Torre, vamos fazer só um videozinho do pessoal para navegar no site, para a gente abrir aqui para a nossa audiência. Não adianta só desligar a CNN ou deixar lá no fundo, ouvindo de longe, para você tentar ver o nível de manipulação dos caras, do Globo News. A gente tem que se formar. Eu invisto muito em formação. Em boas referências bibliográficas, em boas aulas. Eu acho que isso é fundamental e o Ernesto tem esse trabalho muito bem feito na academiafolhapolitica.org. Então não percam tempo, entrem lá. Obrigado, Ernesto. Sempre. Que legal o site. Muito bom. Tem muito conteúdo ali. Tem conteúdo para você fazer um baita curso em várias áreas diferentes. Quer dizer, tem assinatura anual, assinatura mensal. Vale a pena investir nisso, pessoal, ainda mais com alguém como o Ernesto, que viveu na pele a questão geopolítica brasileira, né? Os dilemas geopolíticos brasileiros